Olha aí, pessoal, tá muito engraçado ver a revoltazinha do senhor Nicolás Maduro e do governo dele, todos desesperados, é claro, com recentes atitudes do governo Lula, que não são nada demais no final das contas, coisas até previsíveis, mas que foram tratadas como verdadeiros insultos por parte do Maduro, por parte dessa gente comunista venezuelana. Fogo no parquinho da Latinoamérica comunista, socialista e esquerdista, fogo no parquinho do Foro de São Paulo, né? Uma coisa assim bastante engraçada. E aí o Maduro ameaçou tomar medidas necessárias contra o Brasil, convocou o embaixador venezuelano de volta, né? Cortou relações diplomáticas com o Brasil, né? Uma verdadeira crise diplomática de fato aqui. O vice do Nicolás Maduro, aliás, a vice, né? Que, enfim, um poste qualquer do Nicolás Maduro lá, falou que o Brasil tem inveja da Venezuela, mesmo, por isso que vetou a entrada do país lá nos BRICS, né? Que foi realmente o motivo dessa treta aí e tudo mais. Atacaram o Celso Amorim falando lá, sim, o Celso Amorim que é baba-ovo de ditadores, o cara esquerdista até a medula. Não, o pessoal da Venezuela falou que ele age como um mensageiro do imperialismo norte-americano. Pois é, olha o nível da parada, até ao ponto de alguns esquerdistas da mídia, como o Sakamoto, né, conhecido esquerdista, falar que a Venezuela está sendo ingrata com o Brasil, né, porque o Brasil aí, claro, né, tem feito de tudo pela Venezuela. O Lula tem se prestado ao papel de capacho, de tapete para o Nicolás Maduro passar em cima e agora leva esse ferro, fica numa situação péssima do ponto de vista diplomático, cada vez mais anão, porque de um lado o governo Lula se posicionou favoravelmente a toda a palhaçada política protagonizada pelo Nicolás Maduro nas últimas semanas, nos últimos meses, e agora chegou ao extremo, não consegue mais apoiar esses absurdos e fica queimado também com seus amigos socialistas, ou seja, se ferrou de verde e amarelo. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Toda a treta aqui começa, é claro, com a decisão, né, de o Lula, não presencialmente, porque ele não foi na reunião dos BRICS, arranjou aquele acidente dele para não participar da cúpula, mas ele deu a indicação, parece que ele pessoalmente determinou que o Itamaraty bloqueasse a entrada da Venezuela nos BRICS, né? Então, foi um veto imposto pelo Brasil, havia o interesse de que isso acontecesse, e a coisa acabou não acontecendo de fato, né? Então, foi uma situação engraçada, mas é aquela história, o Lula vai ficando num beco sem saída, porque ele tem se queimado muito em matéria de diplomacia. Você sabe, o sonho do cara é ser o Nobel da Paz ou algo do tipo. Tem tentado defender os interesses socialistas aqui na América Latina, como sempre, mas viu o seu aliado Alberto Fernandes e o Sérgio Massa, no caso, serem derrotados pelo Javier Milei, tem visto o enfraquecimento da esquerda em vários países, teve que ver, né, o Nicolás Maduro passar por cima de qualquer rastro de legalidade, aplicar um golpe de Estado para se manter no poder e o opositor dele ter que se refugiar em outro país para não ser preso, ou coisa pior, como tem acontecido inclusive na Venezuela até o momento. E aí o Lula ficou em cima do muro, que basicamente significa apoiar o Nicolás Maduro, é claro, para manter a sua tendência esquerdista e tudo mais. Mas eu tenho para mim que o resultado das eleições deste ano e a queda na popularidade do Lula no decorrer do posicionamento dele pró-Hamas, do posicionamento dele pró-Nicolás Maduro, isso fez com que o Lula ficasse preocupado aqui, internamente no Brasil, a respeito da imagem dele com essa associação excessiva com Nicolás Maduro, Daniel Ortega e tantos outros, né? Então, o Brasil, neste momento, apoiar a entrada da Venezuela nos BRICS, um país cujo último pleito, as últimas eleições estão completamente desacreditadas por todo o mundo desenvolvido,
realmente seria um passo grande demais que o Lula não quis arriscar. Mas ele ficou nessa história aí, então, de não querer desagradar seu amiguinho Nicolás Maduro e não querer também se ferrar ainda mais do ponto de vista da sua imagem diplomática, né? E, obviamente, os venezuelanos ficaram loucos, porque eles contavam com o apoio irrestrito do Brasil, é claro. Por que que seria diferente se a coisa tem acontecido assim desde então, né? E aí o pessoal começou de fato, né, sei lá, o pessoal perdeu totalmente os rumos da Venezuela aí, né? O cara aqui do parlamento venezuelano, que é irrelevante, é o Nicolás Maduro no fim das contas, né? O presidente do parlamento venezuelano aqui, falou o seguinte, né, que vai propor para a Assembleia Nacional que o Celso Amorim seja decretado persona non grata na Venezuela, né? Por quê? Porque, né, ele teria aqui se dedicado de maneira impertinente a emitir juízos de valor sobre processos que só correspondem aos venezuelanos e venezuelanas e suas instituições democráticas, né? Olha só, o Celso Amorim, aquele Celso Amorim que fica defendendo a Venezuela, defendendo um monte de ditadores e tudo mais, esse cara aí que eles estão falando que está interferindo, né, dando pitaco na realidade da Venezuela, né, inclusive aqui falando de forma geral, né, Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da República Bolivariana Venezuela aqui, né? Eles convocaram o diplomata do Brasil de volta para Bolívia, né? Então, realmente a situação aí ficou bastante curiosa e falaram aqui que o Celso Amorim ele age como um mensageiro do imperialismo norte-americano, né? Caramba, o Celso Amorim, este Celso Amorim aqui, o pessoal realmente está perdendo o juízo nessa história, estão ficando bastante alvoroçados nesse sentido, né? Então, realmente, hoje, né, dia 30 de outubro, o caldo esquentou entre Venezuela e Brasil aqui de forma geral, né? Então, na verdade, parece que o que foi convocado foi o embaixador brasileiro que estava em Caracas, não um embaixador venezuelano no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, representa aí uma crise diplomática de fato, né? Então, não, mas aconteceu as duas coisas, né? O Manuel Vadel, que é o embaixador venezuelano de Brasília, foi convocado de volta para Caracas, para a Venezuela. Então, né, não é um corte de relações diplomáticas, naturalmente, mas é um passo nesse sentido aí, né? Então, realmente, é uma coisa, assim, bastante curiosa, bastante engraçada, e a gente sabe que a Venezuela não tem nada a fazer contra o Brasil, né? Isso é evidente, né? A vice do Maduro aqui falou, né? Realmente uma coisa patética, risível, que a Venezuela pode ser competitiva aqui com o Brasil, né? E o Brasil tem inveja, então, da Venezuela, por isso que não deixaram o país entrar nos BRICS. Grandes bostas, os BRICS, né? Como se fosse mudar a economia de alguém, como se fosse salvar a Venezuela e como se participar dos BRICS fosse representar algum tipo de competição. Isso não é uma área de livre comércio, não é um bloco econômico de verdade, é apenas um conjunto de paisecos que ficam ali um babando o outro, né? Então, a situação aqui ficou bastante curiosa, né? Nesse sentido, é bom ver o Lula se ferrando nessa história e acabou que isso terminou sendo pior para ele do ponto de vista da capacidade diplomática, porque agora o Lula conseguiu arranjar treta com mais um país. Já tinha conseguido com Israel naquela situação completamente patética, né? Uma péssima condução diplomática por parte do governo Lula, que representou quase um incidente diplomático mesmo, um corte de relações com Israel, que seria uma coisa completamente bizarra. E aí, agora o Lula tem mais um problema com um aliado de longa data dele, o que é mais curioso ainda, né? O cara é um partido e um presidente que faz parte do Foro de São Paulo junto com o PT. Pois é, o Foro de São Paulo que reconheceu a vitória do Nicolás Maduro recentemente, inclusive, né, fogo no parquinho do Foro de São Paulo é sempre divertido de ver, né? Isso aqui, dar em alguma coisa, não vai dar em nada. O Nicolás Maduro não vai invadir o Brasil, não vai declarar guerra, não vai cortar relações, até porque
o que que ele vai fazer em relação ao Brasil, né? O único produto de exportação da Venezuela para o Brasil são refugiados, que na verdade são 600 mil venezuelanos migrando aqui, né? Então, o comércio bilateral aqui é simplesmente irrelevante, dá 1 bilhão aqui e 700 dólares, né? Lá em 2022, se bobear hoje é menos ainda, não tem nada com que a Venezuela retaliar o Brasil. Então, para o Brasil, para o país, para a nação, isso aqui não significa absolutamente nada. É péssimo para a imagem do Lula, que se queimou internacionalmente e aqui internamente para favorecer o Nicolás Maduro naquele golpe de Estado, naquele autogolpe que ele deu recentemente. Então ele se queimou com todo mundo por causa do Nicolás Maduro, agora se queimou com o Nicolás Maduro também. Não adiantou de nada todo aquele esforço patético do Lula. Antes ele tivesse condenado o cara desde o princípio, não teria se queimado tanto assim. Mas aquela história, quanto mais o Lula errar, melhor para todos nós. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.